Ela vendia empadinhas com a mãe na feira, mal conseguia pagar o aluguel e vivia com um pé atrás com qualquer um que aparecesse de repente. Foi aí que um homem bem vestido surgiu, sozinho, sorridente e com um relógio que valia mais do que tudo que ela já teve na vida. Ela não pensou duas vezes, chamou ele de golpista. Mas o que ela não sabia é que por trás daquele sorriso estava um milionário cansado de ser amado só pelo que tinha. E ali, no meio da desconfiança, nasceu um amor que ninguém imaginava. E antes de começar, me diga, de que cidade você está ouvindo essa história? A feira daquele sábado estava, como sempre, cheia de vida. As barracas coloridas cobriam a rua estreita como um tapete vibrante e os sons se misturavam em uma melodia conhecida por todos ali. O apito do moço da pamonha, o grito do feirante anunciando banana da terra 3x2, o riso das crianças correndo entre as bancas, era o cenário de todos os fins de semana na comunidade do Campo Alegre. E bem no meio daquela movimentação toda estava Marina, com as mangas arregaçadas e o rosto levemente suado pelo calor da manhã, vendendo empadinhas com a mãe. Ela era o tipo de moça que chamava atenção, sem nem perceber. O cabelo preso de qualquer jeito, a roupa simples, mas sempre limpa, e aquele jeito firme de falar, como quem aprendeu a se defender cedo da vida. Marina não era de meias palavras, dizia o que pensava, do jeito que sentia. E por mais que a vida tivesse sido dura, ela ainda sorria fácil, especialmente quando via a mãe, Dona Cida, sentada ao lado com aquele olhar de orgulho. Naquele dia, enquanto organizava as empadas de frango e palmito numa caixa de isopor, Marina percebeu um homem parado alguns metros adiante. Ele parecia perdido. Vestia uma camisa social dobrada até os cotovelos, calça de linho clara, sapato engraxado e um relógio reluzente no pulso. Daqueles que não se vê com frequência naquele tipo de lugar. O curioso é que mesmo com todo aquele visual de gente fina, ele estava sozinho. Nada de motorista, segurança ou alguém carregando suas sacolas. Ele caminhava devagar, observando cada banca como se tudo fosse novidade. Pegava um tomate, cheirava uma goiaba, sorria para as pessoas, mas ninguém parecia reconhecê-lo. Quando passou pela barraca das empadinhas, parou diante de Marina, como se tivesse sido atraído pelo cheiro. Esse cheiro é daqui? Marina levantou o olhar, já desconfiada. Aquilo estava estranho. Em tantos anos de feira, ela aprendeu a identificar gente que não era dali. E aquele homem, por mais simpático que parecesse, não combinava nem com a calçada suja, nem com os pregões altos dos feirantes. É sim, empadinha caseira. Mas só vendo não dou fiado e nem aceito conversa de golpe, respondeu sem rodeios, olhando direto nos olhos dele. O homem deu uma risada baixa, meio surpreso com a resposta. Não era comum alguém falar com ele daquele jeito. Golpe. É. Você tá com esse relógio aí, andando sem rumo, falando manso. Geralmente é assim que começam os truques. Já vi muito disso por aqui. Uns caras chegam com conversa mole, fingem que querem comprar tudo da barraca, depois somem com o dinheiro das velhinhas. Então, se você tá pensando em aplicar algum tipo de enganação, já pode dar meia volta. Dona Cida arregalou os olhos atrás da filha, tentando chamar sua atenção discretamente. Mas Marina nem piscou. O homem sorriu mais uma vez, como quem realmente estava achando graça e não deboche. Eu juro que só queria provar uma empada. Prometo pagar direitinho. Tem trocado? Tenho. Então pode escolher. Mas vou ficar de olho em você, viu? Ele pegou uma de frango e deu a primeira mordida ali mesmo, fechando os olhos por um segundo, como se estivesse provando uma iguaria francesa. Isso aqui tá melhor do que muita coisa chique que já comi. Aham, sei. E eu sou filha da rainha da Inglaterra, Marina respondeu com um meio sorriso. O homem terminou de comer, limpou os dedos com um guardanapo e pagou com uma nota azul. Deu uma olhada rápida em volta e depois se voltou para ela com um olhar sincero. Meu nome é Daniel, disse ele, estendendo a mão. Marina não apertou de volta, apenas cruzou os braços. Tá bom, Daniel. E o que mais você vai querer hoje? Porque se for papo furado, não tenho tempo. Só isso mesmo. Por enquanto. E foi embora, sumindo entre as barracas.
Mas Marina ficou com aquilo na cabeça, a maneira como ele falou, o jeito calmo, como se realmente não tivesse nada a esconder. Mas gente com aquele relógio não aparece na feira por acaso. Não daquele jeito. O que Marina nem imaginava era que Daniel não era Daniel. O nome verdadeiro dele era Davi. Davi Antunes. Dono de uma rede de hotéis, clínicas e empresas espalhadas pelo país. Um homem que, cansado do luxo e das pessoas que só viam seu dinheiro, resolveu passar um tempo longe dos holofotes, conhecendo o mundo real. E por ironia do destino, justamente no bairro onde nasceu, mas que tinha deixado há mais de 20 anos, encontrou alguém que não se encantou com sua aparência, mas sim se armou contra ela. E aquele encontro, que parecia comum, tinha acabado de plantar a primeira semente de algo que mudaria a vida dos dois para sempre. O sol já ia alto quando Marina viu aquele homem voltando à feira. Era o mesmo do outro sábado. Mesmo sorriso no rosto, mesma roupa bem passada, mesmo relógio que brilhava no pulso como farol em noite escura. Ele caminhava devagar, como se já conhecesse o caminho, e parou de novo diante da barraca de empadas. "Bom dia, Marina. Hoje tem de queijo?" Ela cruzou os braços e lançou um olhar desconfiado. "Olha só, voltou mesmo. Tá insistente, hein?" Davi riu. "É que sua empada é boa demais." Marina deu um passo à frente, ergueu o queixo e falou com firmeza, sem levantar a voz, mas com a segurança de quem já passou por muita coisa na vida. "Moço, vou ser bem direta. Aqui na feira a gente se protege. Já cansamos de ver gente com cara de bacana enganando os outros, levando dinheiro das senhorinhas, fazendo promessas e sumindo depois. E você, com esse jeito, esse relógio, essa conversa mansa, tá com a cara de quem quer se aproveitar." Algumas pessoas que estavam ali por perto pararam para ouvir. O feirante da banca de pastel até se inclinou para ver melhor. Davi ficou em silêncio por um instante, surpreso. Não era comum ser confrontado desse jeito. Na maioria das vezes, as pessoas corriam para puxar assunto, para oferecer presentes, para tentar ganhar algum favor dele. Mas ali, naquela feira, naquela barraca simples, ele era só um estranho bem vestido, sendo acusado de golpe. "Eu não estou aqui para enganar ninguém, Marina. Juro que não." "Jura?" Ela rebateu com um meio sorriso cético. "Então me diz, quem anda com um relógio de quase 5.000 reais no braço, mas vem sozinho, sem segurança e ainda compra empada no isopor? Fala a verdade, tá aplicando algum golpe, né?" Davi olhou para o próprio pulso, riu com leveza e balançou a cabeça. Aquilo estava ficando mais divertido do que ele imaginava. Em vez de se ofender, sentiu algo diferente. Uma vontade de ficar. De conhecer mais sobre aquela mulher de fala direta e olhar firme. "Talvez eu só goste de andar sozinho. Ou talvez eu só queria comer uma boa empada sem precisar de formalidade." "Sei." Marina estreitou os olhos. Ela ficou observando. Não era boa em esconder quando não acreditava em alguém. E naquele momento, por mais que sentisse algo no fundo do peito que dizia que ele não era perigoso, sua cabeça ainda gritava que era melhor manter distância. Já tinha visto muitos fingirem serem algo que não eram. E se tinha uma coisa que aprendeu com a mãe, era que segurança vinha em primeiro lugar. Davi, ou Daniel, como estava se apresentando, deu mais um passo em direção à barraca. Dessa vez seu olhar mudou, ficou mais sério. Ele não queria assustar, mas também não queria ir embora sem dizer nada. "Marina, eu não vim aqui para enganar ninguém. Eu sou só um homem tentando viver de um jeito diferente. Mas entendo sua desconfiança, e sinceramente gosto disso. Você é a primeira pessoa que me olha sem ver só aparência. Isso é raro." Ela arqueou a sobrancelha. "E isso é para me amolecer?" "Não, é só a verdade." Dona Cida, que até então apenas ouvia de longe, resolveu intervir, limpando as mãos num pano de prato antes de se aproximar. "Marina, às vezes a gente pode errar também, minha filha. Nem todo mundo é ruim." "Eu sei, mãe, mas sei lá, ele apareceu do nada. E tá tudo caro demais pra gente correr o risco de confiar em alguém errado." Davi olhou para as duas com carinho e disse: "Eu entendo. E se me deixar, volto no próximo sábado só para provar que não sou quem você pensa." "Voltar? Por quê?" "Porque essa empada tem algo que restaurante nenhum tem. Verdade."
e porque pela primeira vez em muitos anos alguém me tratou como um homem de verdade, e não como um cofre ambulante. Ele deixou o dinheiro, pegou mais 2 empadas e foi embora com calma, sem olhar para trás. Mas Marina ficou ali parada, olhando para a nota que ele deixou. Estava certa de que era um golpe, mas o que mais a confundia não era a atitude dele, era o que ela sentiu. Por um segundo achou bonito ele dizer aquilo. Por um instante quase acreditou. Naquela noite, ao chegar em casa, Marina não conseguia tirar o tal Daniel da cabeça. Lembrou do jeito calmo dele, do sorriso sincero, das palavras que pareciam vir de um lugar profundo. Mas ainda assim seu coração continuava dividido. Era instinto ou era medo? Mal sabia ela que aquele homem misterioso estava mais próximo da verdade do que qualquer outro, e que aquele confronto, aquela acusação pública, não afastou, aproximou. Porque para Davi aquilo foi um sopro de ar fresco. Uma mulher que dizia o que pensava, que não se encantava por cifras, que enxergava além das aparências. E era exatamente isso que ele não sabia que procurava, até encontrar. Na semana seguinte, Marina já estava na feira desde cedo, como sempre. Arrumava a barraca com cuidado, alinhava as empadinhas dentro da caixa de isopor como se fossem pequenas preciosidades. Dona Cida varria o chão ao redor com sua vassoura de palha e cantava um louvor baixinho, como fazia todos os dias, numa mistura de fé e rotina. Tudo parecia igual. Mas por dentro, Marina estava inquieta. Tinha uma pergunta entalada na garganta. Será que ele vai voltar? E voltou. Davi. Ainda usando o nome Daniel, apareceu por volta das 9, dessa vez com uma camiseta simples, calça jeans e um sorriso tímido. Chegou devagar, com as mãos nos bolsos e aquele mesmo olhar curioso, como se o mundo ao redor fosse novidade. Quando Marina o viu vindo, tentou disfarçar. Baixou os olhos, fingiu estar ocupada com as etiquetas dos sabores. Mas seu coração acelerou de um jeito que ela não queria admitir nem para si mesma. Bom dia, Marina. Dona Cida, disse ele, com respeito e voz baixa. Bom dia, respondeu a senhora antes da filha completar. Achei que tivesse sumido. Eu prometi que voltaria. Ele comprou 2 empadas, pagou certinho, pegou o troco, agradeceu e ficou ali, parado, comendo de pé, como se estivesse esperando uma deixa para continuar. Marina soltou um suspiro impaciente e disse, vai ficar me olhando ou vai ajudar a empurrar o carrinho das caixas? Davi sorriu. Era a brecha que ele queria. Ajudou a carregar o isopor para o fundo da barraca, segurou o guarda-sol quando o vento bateu, catou os copos plásticos que o pessoal do pastel deixava cair no chão. Sem falar muito, foi ficando. E Marina, mesmo de cara fechada, já não disfarçava mais o pequeno sorriso no canto da boca. Você sempre foi assim? Ele perguntou. Assim como? Brava por fora e leve por dentro? Ela o olhou de lado e soltou uma risada curta. Eu sou só eu. E você, continua com esse relógio? Ele ergueu o pulso, mostrou o relógio com humor e disse, se eu tirar ele, você vai confiar em mim? Ela respondeu rápido, não sei, mas pelo menos vai parecer menos suspeito. E os dois riram juntos pela primeira vez. Nos dias que vieram depois, Davi passou a frequentar a feira quase como se fosse parte daquele lugar. Não tentava impressionar, nem forçava intimidade. Ele apenas aparecia, comprava empadas, às vezes pastel, puxava conversa com o senhor do milho cozido, elogiava a criançada que passava correndo. Às vezes carregava sacolas de senhorinhas idosas até o ponto de ônibus. Noutras, ajudava a montar a barraca de alguém atrasado. Aos poucos, o povo foi se acostumando com aquele forasteiro educado que gostava de andar no meio do povo. E Marina ia baixando a guarda. Não de uma vez, mas devagar, como quem vai aprendendo a confiar com o tempo. Um dia, ele apareceu com um pano de prato com bordado feito à mão. É para sua mãe. Vi numa lojinha e lembrei dela, disse, entregando o embrulho com cuidado. Marina arqueou a sobrancelha. Já quer comprar a gente? Só queria agradecer. Por vocês me tratarem como uma pessoa. Dona Cida ficou toda boba com o presente, e Marina, mesmo desconfiada, não teve coragem de rejeitar. Aos poucos, a amizade foi se construindo de forma natural.
Entre uma empada e outra, entre um tropeço no fio da barraca e um copo de suco dividido, os dois foram se conhecendo. Davi ouvia muito. Marina falava com intensidade, contava do pai que foi embora, da luta da mãe, das contas que sempre apertavam, e ele escutava com atenção, sem dar lição, sem prometer solução. Certa vez, Marina contou rindo. Quando eu era pequena, achava que rico não chorava, que dormia sorrindo e acordava cheio de dinheiro até no travesseiro. Davi riu. E você ainda acha isso? Hoje, acho que rico chora até mais. Só que tem lenço de seda. A sinceridade dela fazia Davi rir, mas também o fazia pensar. Pela primeira vez ele não precisava provar nada para alguém. Não era o dono de empresa, não era o homem das cifras, era só Daniel. E era assim que queria ser visto. Entre os dois começou a surgir um tipo de carinho disfarçado de provocação. Ele perguntava: "Hoje você está vendendo carinho junto com empada?" Ela respondia: "Só se for carinho com gosto de pimenta para te deixar esperto." As conversas leves foram virando longas. As provocações foram ganhando sorrisos mais demorados. E havia algo no ar, uma tensão escondida, como se ambos soubessem que havia mais ali do que só amizade, mas nenhum dos dois tivesse coragem de tocar no assunto. Às vezes Davi levava flores pequenas, não buquês exagerados, mas ramos colhidos no caminho, com fitinhas simples. Marina recebia de má vontade, mas escondia no fundo da barraca. À noite, colocava na garrafa de vidro onde antes guardava moedas. Era o canto novo que ganhava cor. E assim, sem pressa, sem juras, sem beijos, nascia algo bonito. Um laço que se formava pelas palavras ditas e pelas que não eram, pelo cuidado disfarçado de implicância, pelo silêncio confortável, pela presença constante. Marina ainda não sabia quem ele era de verdade, mas pela primeira vez também não sabia se queria saber. Porque o Daniel da feira era o único homem que a fez sentir vista sem ser julgada. E isso, para ela, já valia mais do que qualquer verdade escondida. O dia amanheceu com um céu limpo e Marina já estava na feira organizando as bandejas quando recebeu uma mensagem da padaria avisando que a encomenda do pão de queijo tinha chegado adiantada. Como o movimento ainda estava fraco, decidiu ir buscar ela mesma. Deixou a mãe na barraca e seguiu a pé pelas ruas que conhecia desde menina, passando pela pracinha, pela igreja, até chegar à avenida principal. Enquanto esperava o sinal abrir para atravessar, algo chamou sua atenção do outro lado da rua. Um carro preto, daqueles enormes com vidros escuros e brilho de carro novo, encostou lentamente na porta de uma farmácia. O motorista desceu primeiro de terno e luvas e abriu a porta de trás. Marina observava apenas por curiosidade até ver quem saiu de dentro do carro. Seu coração parou por um segundo. O homem que desceu era Daniel. Não havia dúvida. Mesmo com óculos escuros e uma camisa social impecável, Marina reconheceria aquele jeito de andar em qualquer lugar. Era ele. E ali estava ele, saindo de um carro de luxo com o motorista, ajeitando o relógio no pulso como quem tinha feito aquilo a vida inteira. Ela não acreditou no que via. Por um instante achou que podia estar confundindo, mas quando viu sorrir para a atendente da farmácia e acenar educadamente para o motorista, teve certeza. Não era Daniel. Nunca foi. Era um homem rico. Um homem que mentiu. Voltou para a feira com o rosto queimando de raiva. Não falou nada com a mãe, não comentou com ninguém. Ficou o resto da manhã calada, empurrando empadas e sucos sem ânimo, mas dentro dela tudo fervia. No fim da tarde, como se nada tivesse acontecido, ele apareceu, sorrindo com a mesma calma de sempre. Mas antes que dissesse qualquer coisa, Marina largou o pano de prato no balcão e foi direto ao ponto. Então era isso? Você mentiu o tempo todo? Davi ficou confuso. Oi, do que você está falando? Eu te vi hoje. Vi você descendo de um carro de luxo, com um motorista. A voz dela tremia, mas não era de medo, era de decepção. Ele tentou manter a calma. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê? Que o Daniel era só um personagem, que você se divertiu me enganando esse tempo todo, que se vestia simples só para parecer um de nós. As pessoas ao redor começaram a olhar. Alguns feirantes pararam o que estavam fazendo.
Dona Cida se aproximou devagar, percebendo que algo estava fora do lugar. Eu nunca menti sobre minhas intenções, Davi começou. Não? E por que nunca disse a verdade? Por que se apresentou com outro nome? Você se fez passar por humilde, por simples, por alguém que entendia a nossa vida, mas era só um milionário entediado querendo brincar de ser normal. Davi deu um passo à frente, com os olhos sinceros. Marina, eu só queria ser visto como um homem comum. Eu passei a vida inteira cercado de gente que só me via pelo que eu tinha. Você foi a primeira pessoa que me tratou como alguém de verdade. Eu não queria estragar isso. Ela balançou a cabeça com os olhos marejados. E por que você achou que esconder a verdade era o caminho? Mentira nunca é proteção. Mentira é escolha. E você escolheu mentir. O silêncio que se formou depois do desabafo dela foi pesado. Davi sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele tentou mais uma vez. Eu nunca quis te machucar, mas machucou. E o pior é que eu estava começando a confiar em você. E virou as costas. Davi ficou ali parado, no meio da feira, com dezenas de olhos sobre ele e o peito apertado como há muito tempo não sentia. Nem nas reuniões mais duras da empresa, nem nos términos frios com mulheres interesseiras, nem nas madrugadas em que se sentia vazio em sua cobertura milionária. Nenhuma daquelas dores se comparava à que sentia ali, diante daquela mulher de mãos firmes e palavras afiadas. Naquele dia, Davi não voltou para casa de carro. Caminhou por ruas que não conhecia direito, olhando para calçadas quebradas, cachorros de rua, crianças empinando pipa entre fios de luz. E pensava, por que mentir? A resposta vinha como um sussurro, porque tive medo de ser rejeitado sendo quem sou. Enquanto isso, Marina tentava seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Atendia os clientes com um sorriso forçado, desviava o olhar sempre que alguém perguntava, e o moço bonito que vinha aqui todo sábado? Quando chegou em casa, trancou-se no quarto, sentou na cama e ficou olhando para o pano de prato bordado que ele tinha dado à sua mãe. Ficou ali, encarando o tecido e lembrando dos momentos em que ele escutava sem interromper, dos pequenos gestos, das risadas. E sentia algo estranho, dor e saudade, ao mesmo tempo. Mas Marina era assim. Quando se sentia ferida, se afastava. Não por orgulho, mas por proteção. A vida já tinha lhe ensinado que confiar em alguém era abrir uma porta, e nem todo mundo merecia entrar. Do outro lado da cidade, no apartamento silencioso, Davi também encarava o vazio. O jantar, que costumava ser servido pontualmente às 8, esfriava na mesa. O telefone tocava, mas ele não atendia. Tudo parecia cinza. Porque pela primeira vez em muito tempo ele se sentia sozinho de verdade. Sozinho e arrependido. O domingo amanheceu abafado. O ar parecia pesado, quase como um aviso de que algo estava por vir. Marina e Dona Cida tinham combinado de tirar o dia para descansar, mas logo cedo a mãe começou a reclamar de um aperto no peito. Tentou esconder, disfarçou com um "é só um cansaço", mas a respiração já estava curta e o rosto pálido como giz. "Mãe, a senhora está bem?" Marina perguntou, ao notar o suor frio na testa da mãe. Dona Cida tentou sorrir, mas foi um sorriso que mal se firmou nos lábios. Cambaleou até a cadeira, sentou com dificuldade e com a mão no peito disse: "Acho que é só um mal-estar. Deve ser o calor." Mas Marina sabia. Não era só o calor. Algo estava errado. Muito errado. Sem perder tempo, correu até a casa da vizinha e pediu ajuda. Um rapaz do bairro levou as duas num carro emprestado até o hospital mais próximo. No caminho, o corpo da mãe ficou mole, os olhos quase se fechando. Marina segurava sua mão com força, tentando conter o choro. "Aguenta firme, mãe, por favor, aguenta firme." Chegando no hospital, a recepcionista explicou com frieza: "Sem plano de saúde, a senhora precisa aguardar a triagem. A emergência está cheia. Ela não pode esperar, ela está infartando." Marina gritava com os olhos cheios de desespero. "Pelo amor de Deus, ajuda ela." Mas os protocolos falavam mais alto. E Marina, sem convênio, sem dinheiro, sem tempo, viu a mãe ser colocada numa cadeira de rodas e deixada ao lado da parede ofegante, como se fosse apenas mais uma entre tantas. Desesperada, Marina saiu do hospital correndo.
Passou na frente da farmácia, entrou em 2 comércios pedindo ajuda, ligou para vizinhos, antigos clientes da feira, mas ninguém podia fazer muito além de orar. Foi então, no meio daquela corrida cega entre o medo e a impotência, que uma voz familiar a chamou pelo nome. Marina! Ela se virou e ali estava ele, Davi, de terno claro, mas com o cabelo bagunçado e o rosto preocupado. Parecia ter aparecido do nada, como se o destino tivesse puxado ele pelo colarinho até aquele momento. Ela não soube se sentia raiva, vergonha ou alívio. As palavras saíram misturadas. O que você está fazendo aqui? Eu vim visitar um amigo internado e ouvi seu nome. O que aconteceu? Marina não respondeu de imediato. Os olhos encheram. A voz embargou. Então, com o orgulho ferido, mas o amor pela mãe falando mais alto, ela deixou cair a armadura. Minha mãe, ela teve um infarto. Tá lá dentro. Mas não querem atender rápido porque a gente não tem plano, não tem dinheiro. A gente não tem nada. Davi não pensou 2 vezes. Pegou o celular, ligou para seu médico particular. Dr. Luiz, é urgente. Preciso que a equipe vá até o Hospital Santa Luzia agora. Tem uma senhora infartando e ela não pode esperar. Estou chegando aí em 5 minutos com a paciente. Marina, atônita, ainda tentou recusar. Não, Davi, ou seja lá qual for seu nome de verdade, eu não quero caridade. A gente se vira. Ele se aproximou devagar, tocou levemente no ombro dela. Isso não é caridade, é cuidado. Você cuidou de mim, mesmo sem saber. Agora é minha vez. Por quê? Por que você faria isso por mim depois de tudo? Davi respirou fundo. Seus olhos estavam úmidos. Porque eu não sou um golpista, Marina, mas você, sem querer, roubou meu coração. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Eles entraram no carro dele. E em menos de 10 minutos, Dona Cida já estava sendo atendida por uma equipe particular, com aparelhos modernos, remédios certos e todo o cuidado que antes lhes foi negado. Marina ficou do lado de fora da sala, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Davi ficou em pé ao lado dela em silêncio, respeitando o tempo, mas seus olhos estavam nela o tempo todo. Quando a equipe médica saiu e informou que Dona Cida estava fora de perigo, estabilizada e iria para a UTI apenas por precaução, Marina caiu sentada no banco de cimento e começou a chorar, de alívio, de medo, de tudo junto. Ele se sentou ao lado e segurou sua mão. Pela primeira vez, ela não retirou. Obrigada, ela sussurrou. Você não precisa me agradecer. Só me deixa ficar por perto. Ela respirou fundo, olhou nos olhos dele e pela primeira vez viu o homem por inteiro. Sem máscaras, sem fingimentos, apenas um coração tentando amar do jeito certo. O silêncio do quarto do hospital era quebrado apenas pelo som ritmado do monitor cardíaco e o sussurrar da respiração de Dona Cida, que dormia depois de uma longa bateria de exames. A luz baixa deixava o ambiente mais calmo, mas o coração de Marina ainda batia acelerado, mesmo após a notícia de que sua mãe estava fora de perigo. Ela estava sentada numa poltrona azul ao lado da cama, segurando a mão da mãe com ternura. Davi estava encostado na parede, olhando para fora pela janela entreaberta. Lá fora, a noite caía devagar e as luzes da cidade começavam a brilhar como um céu invertido. Havia tanto que precisava ser dito, mas o momento não pedia pressa. Era como se tudo ao redor dissesse, agora é hora da verdade. Davi se aproximou com passos lentos, puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Marina não falou nada, apenas olhou para ele como quem diz, pode falar. Tô ouvindo. E ele falou, meu nome completo é Davi Antunes. Começou com a voz firme, mas um pouco embargada. Filho de um empresário que achava que dar dinheiro era o mesmo que dar amor. Marina manteve o olhar fixo no dele, sem piscar. Cresci em uma casa enorme, cheia de empregados, com brinquedos caros e viagens que pareciam sonhos. Mas nunca tive uma mãe para me abraçar antes de dormir, nem um pai que perguntasse como eu me sentia. Era tudo na base do você tem tudo o que precisa, então não reclame. Cresci aprendendo a calar. Ele olhou para as mãos como se revivesse cada pedaço da infância. Quando meu pai morreu, eu tinha 20 e poucos anos. Assumi os negócios da família, fiz crescer o que já era grande, e aos olhos do mundo virei um sucesso.
Mas por dentro eu era só um adulto solitário com roupas caras e um coração cheio de buracos. Marina respirou fundo, mas não disse nada. Apenas escutava. Davi continuou. Tive relacionamentos, todos baseados no que eu podia oferecer. Presentes, viagens, status. E quando eu tentava ser só o Davi, o homem comum, ninguém queria. Eles queriam um sobrenome, a fortuna, os flashes. Ele sorriu sem graça. Até que um dia eu cansei. Simples assim. Cansado de ser tratado como prêmio, de ser amado por interesse, cansado da frieza dos jantares em coberturas, do silêncio nos carros blindados, dos abraços que pareciam contratos. Fez uma pausa, respirou fundo. Decidi sumir por uns tempos, voltar às minhas origens. Escolhi andar a pé, sem seguranças, sem relógio de grife. E aí, encontrei a feira. Ele virou o rosto para encarar Marina diretamente. E te encontrei. Ela sentiu o coração apertar, mas ainda não falou nada. Você foi a primeira pessoa em anos que não tentou agradar. Que não sorriu para mim só porque achou que eu podia pagar alguma coisa. Você me confrontou, me chamou de golpista, me olhou como se eu fosse um perigo. E mesmo assim, com toda essa desconfiança, me ofereceu o que ninguém mais me dava. Verdade. O silêncio entre eles era denso, mas não incômodo. Marina apertou levemente a mão da mãe, ainda dormindo, como se buscasse força para continuar ouvindo. Eu errei. Quando escolhi esconder quem eu era, não foi para brincar com ninguém. Foi medo. Medo de estragar aquilo que estava nascendo ali, mesmo sem nome. Eu me sentia bem perto de você. Pela primeira vez sentia que podia ser só eu. E isso foi tão novo que me assustou. Marina então quebrou o silêncio. Você podia ter confiado. Só isso. Eu sei, ele respondeu com os olhos úmidos. Mas confiar é uma coisa que eu estava aprendendo de novo. E foi com você que aprendi o primeiro passo. Que a verdade dói, mas a mentira mata qualquer começo. Ela baixou os olhos, pensativa. Eu cresci vendo minha mãe se virar sozinha. Gente prometendo ajuda e sumindo. Homens que diziam amar, mas só traziam dor. Eu aprendi que, pra gente como a gente, desconfiar é uma forma de defesa. E eu te entendo, disse ele, se aproximando mais um pouco. Mas eu tô aqui agora. Não como milionário, não como empresário, só como um homem que não quer mais esconder nada. Ela o olhou com mais doçura dessa vez. Ainda havia uma sombra de mágoa, mas também algo novo, algo que nascia ali, debaixo da dor. Compreensão. Quando a gente se conhece pela dor, ou a gente se afasta ou se cura junto, ela disse quase num sussurro. Davi sorriu, com os olhos marejados. Então deixa eu tentar. Devagar, do seu jeito, mas sem mentiras. Eu não quero te impressionar com o que eu tenho, quero te conquistar com o que eu sou. Marina ficou em silêncio. Olhou para a mãe, depois para o homem à sua frente. E naquele instante, entendeu que às vezes a vida coloca as pessoas certas nos caminhos mais errados, só para ver se elas têm coragem de dar a meia volta. Dali para frente não seria fácil, mas talvez pudesse ser verdadeiro. Os dias seguintes no hospital foram de alívio e reconstrução. Dona Cida aos poucos recobrava a força, já voltava a brincar com os enfermeiros e implicar com Marina por causa das meias trocadas fora do lugar. O susto do infarto deixara marcas, mas também abriria portas que nenhuma delas esperava. Na manhã em que receberam alta, Marina acordou mais cedo, arrumou o quarto da mãe, ajeitou o lençol, penteou o cabelo com calma e colocou a mesma blusa florida que vestira no primeiro dia em que Davi apareceu na feira. Ela sabia que aquele dia seria importante. Davi chegou pontualmente às 10 horas, com um buquê de margaridas simples e o coração nas mãos. Trazia um olhar sereno, mas com aquele brilho inseguro de quem ainda teme ser rejeitado. Dona Cida, já esperta, o recebeu com um abraço apertado. Deus usou você para cuidar da minha vida, meu filho. E eu nunca vou esquecer disso. Ele apenas assentiu, com os olhos úmidos. Mas era com Marina que precisava conversar. Os dois saíram para caminhar até a pracinha em frente ao hospital. O banco de madeira sob uma mangueira antiga parecia o lugar certo para o que vinha a seguir. Sentaram lado a lado. Ela olhou para as folhas no chão por alguns segundos, até criar coragem de dizer: Eu queria te pedir desculpas. Ele se virou, surpreso.
por te julgar, por te atacar daquela forma. É que ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu aprendi a me defender cedo demais. Quando a vida te dá mais decepção do que promessa, a gente passa a ver perigo até no sorriso mais sincero. Mas mesmo assim, eu errei. Davi segurou as mãos dela com delicadeza. As dele eram grandes, firmes, mas naquele momento estavam trêmulas de emoção. Se todo julgamento viesse com esse tipo de cuidado, o mundo seria bem melhor, Marina. Ela sorriu, meio tímida, pela primeira vez, sem desviar o olhar. Eu achei que você era um golpista, e no fim fui eu quem quase perdeu a chance de conhecer alguém bom de verdade. Você não me perdeu. Eu ainda estou aqui. E se você quiser, a gente pode começar de novo. Ela apertou a mão dele de volta, mas dessa vez sem máscaras. Sem máscaras, ele repetiu. Sem mentiras, só a verdade. Os dois se olharam. Era como se estivessem selando um novo acordo, não com palavras bonitas, mas com um tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que já se feriram e decidiram seguir mesmo assim. Davi, com um ar mais leve, disse: Então eu quero te fazer um convite. Quero que venha conhecer minha casa, minha vida real, sem esconder nada, sem personagens. Marina mordeu o lábio inferior, pensativa, e respondeu com calma, mas com firmeza: Eu vou. Mas antes disso, quero que você conheça o meu mundo também. De verdade. Ele sorriu. Me leve. No dia seguinte, ela o pegou cedo, de chinelo e roupa simples. Levou ele até a feira, dessa vez como parte do trabalho, e não como visitante. Davi ajudou a montar a barraca, a limpar o isopor, a empurrar o carrinho com caixas de empada que ela fazia de madrugada. Ficou suado, tropeçou 2 vezes, sujou a camisa de molho de frango e riu como há muito tempo não ria. Conheceu os feirantes, ouviu as histórias das vizinhas de Marina, comprou couve da dona Dalva, levou bronca do Toninho por deixar cair a sacola de farinha. Quando o sol começou a castigar, Marina lhe ofereceu uma toalhinha e um copo de suco natural. E ele, ofegante, disse: Esse é o mundo mais verdadeiro que eu já vi. Aqui, tudo tem alma. Ela sorriu, satisfeita. Agora sim, você está conhecendo o que sou de verdade. No fim da tarde, eles estavam sentados no fundo da barraca, sujos, cansados, mas com o coração leve. Davi olhou para Marina e disse: Agora que eu conheço o seu mundo, quero que conheça o meu. Não para te impressionar, mas para te mostrar quem eu sou por completo. Ela sentiu. Mas só se eu puder ir de chinelo. Ele riu. Vai ser a primeira pessoa a entrar naquela casa sem salto, sem maquiagem e sem fingimento. E vai ser a mais bem-vinda de todas. Naquele dia não houve beijo, nem declaração dramática, mas os olhos dos dois diziam tudo. O perdão não vinha com laço, mas com simplicidade. O amor não nascia com promessas, mas com a escolha de permanecer, mesmo depois da dor. E era só o começo. O tempo passou como passa para quem vive intensamente. Rápido, mas deixando marcas profundas. 3 meses depois da recuperação completa de Dona Cida, o bairro de Campo Alegre parecia outro. Ou talvez fosse apenas o olhar de Marina que havia mudado. Ela já não enxergava os mesmos becos apertados com a mesma tristeza. Cada canto agora parecia ter cor, cheiro e sentido. Tudo começou a se transformar, desde que Davi fez sua escolha. Foi numa tarde ensolarada de quinta-feira que a notícia correu como rastro de pólvora entre os feirantes. O moço rico largou a cobertura e comprou uma casa aqui no bairro. Alguns não acreditaram. Outros acharam loucura. Mas Marina sabia. Aquilo não era impulso. Era amor com raiz. Davi realmente havia vendido o apartamento de alto padrão onde vivia sozinho, lá no alto de um prédio envidraçado, onde o silêncio pesava mais do que o conforto. Comprou uma casa modesta, de muro baixo, janelas simples, jardim pequeno e varanda com rede, e fez questão de reformá-la com as próprias mãos, junto com pedreiros do bairro e amigos que foi fazendo na feira. Quero que minha casa tenha o cheiro do pão assando de manhã e o som das crianças correndo na calçada, ele dizia. Não demorou muito para a feira também sentir a presença dele de um novo jeito. Não como cliente curioso, mas como parte do lugar. Ele começou a investir, mas não em silêncio.
Fazia questão de ouvir cada feirante, entender as necessidades, respeitar os tempos. Foi assim que ajudou Toninho a comprar um freezer novo, Dona Dalva a montar uma barraca coberta para vender seus temperos, e o senhor Mauro, que já quase desistia da banca de doces, a recomeçar com uma lona nova e embalagens bonitas. A ideia mais bonita veio quando sugeriu a Dona Cida: e se a gente abrisse uma cozinha comunitária aqui no bairro? Um espaço para ensinar receitas, alimentar quem precisa e ainda dar uma chance para outras mulheres como a senhora que sonham em viver da cozinha. Dona Cida chorou de emoção. Marina ficou em silêncio, só olhando. Sabia que aquele homem não fazia mais nada por caridade. Ele fazia porque queria fazer parte. E isso era raro demais. A cozinha comunitária foi montada num galpão velho cedido por um antigo comerciante da região. Em pouco tempo virou ponto de encontro, de aprendizado, de riso e cheiro bom de comida no ar. As empadas de Marina ganharam fama ainda maior. Agora, com mais gente ajudando na produção, conseguiam atender encomendas maiores. Mas a essência, essa, seguia intacta. Davi agora andava de chinelo, camiseta de algodão e sorriso largo. Era como um vê-lo sentando nos bancos da praça, jogando dominó com os senhores da terceira idade, ajudando no mutirão de pintura da escola pública, ou carregando sacolas para alguma senhora no fim da feira. E mesmo com tudo isso, ainda faltava um gesto. Um gesto que ele vinha planejando desde o primeiro dia em que pisou naquele bairro, fingindo ser um desconhecido. Só que dessa vez não haveria mais disfarces. Nem relógios caros, nem mentiras por trás de nomes falsos. Era fim de tarde. O céu começava a ganhar tons alaranjados e o som do rádio da barraca do pastel tocava uma moda antiga. Marina estava encerrando as vendas do dia, dobrando o pano do isopor quando Davi chegou, como sempre fazia. Mas dessa vez estava mais arrumado. Camisa branca, calça clara e um brilho nos olhos que ela reconheceu na hora. "O que você aprontou?" Ela perguntou rindo. "Eu aprontei coragem", ele respondeu. Ela não entendeu de primeira, mas logo viu que ele estava segurando uma caixinha pequena nas mãos. Não era luxuosa. Era de papelão simples, embrulhada num laço de fita azul claro. Ali mesmo, no meio da feira quase vazia, com algumas pessoas ainda arrumando suas barracas, Davi se ajoelhou. Não foi um joelho firme de cena ensaiada. Foi um gesto real, com a perna trêmula, o coração na boca e a respiração meio bagunçada. "Marina, eu não sei escrever poesias, nem fazer discursos de novela, mas eu sei o que eu quero. Quero acordar do seu lado, mesmo quando o despertador tocar antes do sol. Quero dividir o pão de queijo, o café e até o silêncio das segundas-feiras difíceis. Quero te ajudar a amassar a massa da empada e ouvir seus desabafos enquanto você pica cebola. Quero fazer parte da sua rotina, dos seus planos, da sua paz." Ela já estava com os olhos marejados. Tentava sorrir, mas o lábio tremia. "Então você quer casar comigo?" Ele abriu a caixinha. Dentro não havia um anel de diamante. Era uma aliança simples, de prata, com o nome dela gravado por dentro. "Você quer ser minha companheira? De alma, de vida e de empadinhas." Ela riu, limpando as lágrimas com a manga da blusa. "Quero." Davi se levantou e a abraçou forte. Não foi um abraço de novela. Foi abraço de quem encontrou abrigo, raiz, lar. As pessoas ao redor começaram a bater palmas, sem ver ao certo o que estavam comemorando, mas sentindo que era algo bonito. Dona Cida, de longe, enxugava os olhos e dizia baixinho: "Eu sabia. Amor de verdade não precisa de luxo, só precisa de verdade." Naquele fim de tarde, onde tudo havia começado entre empadas e desconfianças, nasceu um novo capítulo. Não de contos de fadas, mas de gente real, que se escolhe apesar do passado, que constrói apesar do medo e que ama não pelo que o outro tem, mas pelo que o outro é. E foi assim que Marina e Davi entenderam que às vezes o amor mais bonito é aquele que começa onde ninguém esperava, mas termina exatamente onde deveria, no coração. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.